Bom dia a todos e todas. Hoje nós vamos falar sobre a prece. Eu vou abrir aqui o Evangelho segundo o Espiritismo e trazer para vocês uma reflexão que está no Evangelho de Lucas, que vai servir para nos ajudar nessa conversa de hoje. Também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como sendo justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos, Jesus falando, tá? Que este voltou para sua casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Lucas 18, 9 a 14. Isso lembra o Evangelho no Lar, né? Vocês já participaram de algum Evangelho no Lar, quando abre a mensagem? Tem um monte de gente assim. Aí quando abre, você olha e fala, como que vale? Isso aqui é para fulana. Já aconteceu com vocês, o Evangelho no Lar? Você abre aquela mensagem, nunca é para você, sempre é para o outro, né? O Evangelho também tem essas coisas, quando a gente começa a estudá-lo, sempre na perspectiva de olhar para o outro. Foi lá o Evangelho no Lar, né? Seja humilde. Aí você olha assim para aquela pessoa que foi arrogante no dia anterior e fala, espiritualidade nunca falha, né? E é mais ou menos o que aconteceu. Mas é importante a gente rapidamente lembrar de quem a gente está falando aqui quando Jesus traz essa parábola. Primeiro, quem eram os fariseus e quem eram os publicanos. Os fariseus eram os grandes especialistas na palavra. Eram aquelas pessoas que de fato jejuavam, eram aquelas pessoas que oravam nas ruas alto e para todo mundo ver. Eram aquelas pessoas que realmente eram justos, pessoas que cumpriam a Torá, ou tentavam cumprir a Torá da melhor forma possível. Eram os doutores da lei. Eles são muito lembrados por Jesus. E os publicanos, coitados? Os publicanos eram aqueles que abandonaram tudo que existia de sagrado da sua vida religiosa ou da sua vida social. Eles, inclusive, renegavam o próprio povo para poder ganhar dinheiro. Eram servidores de Mamon. Eram pessoas que abandonaram tudo só para poder ter um dinheiro a mais, ou até diminuir muito a atividade do publicano, dizer um dinheiro a mais. Eles eram ricos, eles ganhavam muito dinheiro com os impostos judeus. Então eles tiravam do próprio povo. Então aqui Jesus coloca 2 coisas completamente antagônicas para dizer, olha, não adianta você ser um especialista na lei, não adianta você compreender tudo, e na hora de orar, quando você se eleva, você rebaixa o outro e você acredita que já entregou tudo que era necessário. E o publicano lá sabe-se que era uma pessoa completamente errada e ele só reconhece aquele erro e diz que não tem nem coragem de olhar os céus. Estou contextualizando aqui para a gente voltar, tá? O tema de hoje vai logo em seguida no Evangelho segundo o Espiritismo e fala das preces inteligíveis, é uma parte da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E ele diz: Se eu não entender o que significam as palavras, serei um estrangeiro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um estrangeiro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá no fim da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é a vossa ação que
Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. Está um pouco confuso, eu sei. Fica menos confuso quando a gente lê em seguida a explicação de Kardec. O que acontece aqui é que Kardec enumera essa parte do Evangelho, ou da Carta de Coríntios, ele traz, para falar um pouco sobre a forma como nós oramos. Esse trecho aqui da Carta de Coríntios fala das línguas estranhas. Vocês imaginam se vocês tivessem acordado cedo hoje, chegado aqui nesse 11 graus que estava lá fora, e eu começasse a falar em línguas estranhas aqui para vocês. Começasse a falar coisas que vocês nem entendem. E aí vocês iam para casa meio frustrados, né? Poxa, o que aconteceu com o Jaime? O que aconteceu hoje, cara? Que eu vou lá ouvir o Evangelho e não entendo nada, eu não consigo tocar ninguém. Nessa época aqui era comum que os cristãos se manifestassem com línguas estranhas. A gente vê isso ainda em algumas igrejas por aí, em alguns vídeos, inclusive na internet. É bem fácil a gente encontrar isso, inclusive com piada. Mas, nessa época aqui, esse chamado de línguas estranhas nada mais eram do que a manifestação dos espíritos. Porque na universalização da entrega da mensagem do Cristo, já não era mais... Era o rompimento de uma religião que era tribal, uma religião que atendia só um povo, e agora era uma religião que começava a se espalhar para atender, falando que Deus era universal, que Deus era pai de todo mundo, que Deus não era só pai do povo israelita. Outra pausa aqui, tá? A oração é o Wi-Fi que nos conecta com Deus. Qual foi a última vez, de verdade, que você orou? O Jaime está maluco, a gente acabou de fazer uma oração aqui para abrir o Evangelho. Eu estou perguntando de coração mesmo. Aquela oração que você faz, que as lágrimas escorrem no travesseiro. Aquela oração que você faz que você se arrepia. Aquela oração que você faz que você se conecta com Deus, você sente realmente a presença dEle. Vamos se perguntar aqui, cada um a si mesmo. Em Coríntios, Paulo diz que essa oração não seria tão suficiente, porque é uma oração que está dentro de você, mas ela não impacta as outras pessoas que estão ali te ouvindo orar. Mas a gente precisa compreender um pouco mais as camadas. A camada do que acontece aqui nessa mensagem, para a gente entender que a nossa vida, muitas vezes, é uma prece. Inclusive, a nossa vida é uma prece que talvez seja a única prece que as outras pessoas que estão ao nosso redor são capazes de enxergar, de ouvir. Vocês já viram alguém que tem vergonha de orar? Tem gente que tem uma voz horrível, canta no chuveiro, canta no karaokê, mas não faz uma prece se você pedir. Tem gente que vai fazer o evangelho no lar e está com a esposa, está com o marido, está com o irmão, com a mãe e tem vergonha de orar. Não se sente confortável por orar. Acha que não vai orar correto. Tem um amigo que uma vez estava ouvindo a oração de uma cunhada que é pastora, e ele ficou intimidado. E olha que esse amigo é uma pessoa extremamente espiritualizada, um palestrante conhecido. E ele ficou assim, me ligou e falou, rapaz, eu estava no Evangelho Ecumênico aqui. A minha cunhada fez uma oração tão linda que eu fiquei me perguntando, poxa, será que Deus ouve a minha oração? Que ela é tão curtinha. No outro dia de manhã o telefone dele tocou. Era a cunhada dizendo, Deus tem uma mensagem para você. Ele disse que te ouve do jeito que você fala. Aí, óbvio que ele me ligou de novo, né? Rapaz, tu não está entendendo o que aconteceu. A minha cunhada me ligou e disse que Deus me escuta do jeito que eu falo. Essa oração com o coração, essa conexão que a gente promove, precisa de alguma forma alcançar o nosso cérebro. Porque algumas vezes a gente se coloca no ponto de conexão divino, nesse ponto de conexão que se arrepia, que você se conecta
mas essa mensagem não chega ao teu cérebro como um ponto de transformação da tua vida, da vida dos outros. E quando a gente fala que a nossa vida é uma prece, é porque a gente precisa tomar muito cuidado com a vida que nós vivemos. Talvez vocês olhem nas redes sociais, vocês devem ter amigos, conhecidos, ou até mesmo cada um de nós. A gente precisa olhar para dentro da gente mesmo, e às vezes aquela pessoa só se interessa por futebol, por exemplo. Tem uma paixão pelo esporte, que você fica impressionado, porque é só aquele monotema, só aquela questão. Tem gente que vai para a academia, só posta que está na academia. Parece que a vida da pessoa é só a academia. É aquele monotema, a vida daquela pessoa é centralizada naquela conexão com o exercício físico. E a sua vida, às vezes, quando você coloca a espiritualidade como o tema central da tua vida, é visto como estranhamento também por essas pessoas. Se vocês observarem os apóstolos, como eles viviam em função de Jesus, a série The Chosen me mostra o quanto eles viviam e adoravam a Jesus, vocês veem que eles viviam em função do Cristo. O epicentro da vida deles era aquela transformação, era a chegada do Messias, era a transformação moral que estava acontecendo ali diante dos olhos deles. Algumas vezes nós não dignificamos a nossa vida como deveríamos para Deus. E isso faz com que nós nos sintamos, de alguma forma, não habilitados para orar. Essa vergonha não é porque nós temos vergonha da nossa palavra. Algumas vezes a vergonha é porque nós não nos sentimos dignos. Algumas vezes nós pedimos para algumas pessoas mais espiritualizadas da nossa família orar por nós. Aí fala assim, uma tia, uma avó, um parente que você acha bacana, fala, ora por mim, porque está difícil demais. E liga para alguém, papai, mamãe, ora por mim, por favor. Porque você não se acha tão íntimo de Deus, tão próximo, a ponto de você mesmo pedir e você mesmo se conectar. Como se Deus medisse a tua relação com Ele a partir dos teus erros, da tua vida, do teu passado. E a gente sabe que isso não é dessa forma. Quando Jesus encontra Nicolau, Bartolomeu, e ele não acreditava que Jesus era o Messias. E Jesus fala para ele, eu te vi embaixo da figueira. E automaticamente ele reconhece e fala, tu és o Filho de Deus, o Messias. Ele reconhece porque no momento da figueira, provavelmente, inclusive na ficção, na série The Chosen, novamente fala-se que ele estava orando, ele estava num momento de muita fragilidade emocional. Ele reconhece que enquanto ele dizia que Deus não enxergava, ninguém estava enxergando, Jesus estava vendo quando ele estava orando a Deus. É porque a gente acredita que a gente não é visto. A gente acredita que aquele parente, aquela pessoa que a gente considera espiritualizada, é mais próximo de Deus do que nós somos. Quando, na verdade, se Deus está em toda parte, Ele também está tão próximo de nós, como está próximo da pessoa mais espiritualizada que nós conhecemos. No Velho Testamento, em Gênesis, tem uma passagem que fala do Adonai El-Roi, o Deus que vê. Quando Agar precisa fugir da tribo de Abraão, ela é convidada a regressar para aquele local por um anjo que aparece anunciando que Deus tinha alguns planos para ela. E ela declara, o Deus, eu vi o Deus que vê. A grande questão não é se Deus nos vê. O Deus que vê está nos observando o tempo inteiro. Ele nos vê embaixo da figueira chorando ou com o travesseiro cheio de lágrimas. A questão é se nós estamos vendo Deus que nos vê. Se nós oramos e colocamos o coração para poder enxergar o Deus que nos vê, porque o Deus que vê está nos vendo o tempo inteiro. Se o Google sabe onde nós estamos, se quando nós falamos qualquer coisa com o nosso amigo Google está nos escutando,
Quem é o Google diante da capacidade de poder do Eterno? O Deus que vê está nos observando individualmente. E não importa o que você fez. Não importa que erros você cometeu. Não importa que tipo de queda você teve na sua vida. Não importa a besteira que você fez. Ele te ama da mesma forma e te responde da mesma forma que responde a pessoa mais espiritualizada que você conhece. Com exceção das mães. Essas, como dizia Chico, arromba as portas dos céus. Prece de mãe é uma coisa fabulosa. Então, se você for pedir prece por alguém que acredita que pode ter um poder maior do que o teu coração quebrantado por Deus, pede a uma mãe que vai orar genuinamente por vocês. Então, pessoal, a prece inteligível, a prece que alcança o seu coração, a prece que vai alcançar a Deus é a sua prece conectada com o Criador, do Deus que te vê. Do Deus de Agar, que achava que era tão pequena, uma serva, e era observada. De Bartolomeu, que achava que estava ao léu, jogado, e estava sendo enxergado. Não importa que tipo de coisa tenha acontecido na sua vida, Ele vai te ouvir. Então, quando a gente for orar agora, no final, se a gente ainda não colocou o coração lá no início, colocou a conexão, que é diferente da conexão, a gente vai colocar junto agora o coração. Porque Deus está nos vendo aqui, individualmente. Ele vai te ouvir. Mas é bom lembrar que a régua de Deus é diferente da nossa régua. A forma como Ele atende aquilo que nós pedimos é diferente daquilo que nós elegemos como melhor para a nossa vida. Que seja feita a sua vontade. E que a gente tenha a honra de dignificar que seja feita a vontade dEle, não a nossa vontade. O que é a nossa vontade para comparar com a vontade do Eterno? Que antes do nosso tempo, antes de ser, Ele já era. Como quando Moisés perguntou, qual o seu nome? E ele falou, eu sou. Eu era antes do tempo. Eu era antes de ser e eu serei. Então, que Jesus nos abençoe. E que o Deus que vê continue nos observando, mas que nós tenhamos a dignidade de vê-lo na nossa vida. Muita paz, bom domingo. E que Deus abençoe as famílias de vocês. E não esqueçam das mães. Peçam para as mamães orarem por vocês, que essas têm vantagem diante de nós. Muita paz.